Nesta aula, você vai olhar de perto o algoritmo mais importante de toda a inteligência artificial que existe hoje. O nome dele assusta à primeira vista, Backpropagation, mas a ideia escondida atrás dele é simples, quase intuitiva, e vai fazer todo sentido assim que você ouvir a analogia certa. Depois desta aula, você vai entender exatamente o que treina desde o reconhecimento de rosto no seu celular até o próprio ChatGPT. Imagina o vestiário depois de uma derrota amarga. O time perdeu, e o técnico não sai simplesmente culpando o goleiro. Ele revê a jogada do gol, de trás para frente, com calma. O gol saiu porque o zagueiro falhou naquele lance. E o zagueiro falhou porque o meia perdeu a bola alguns segundos antes. E o meia perdeu porque o passe já tinha vindo errado, lá do início da jogada. A culpa se espalha por toda a cadeia, e cada jogador ajusta a sua própria parte para o próximo jogo. É exatamente assim que uma rede neural aprende, distribuindo a culpa do erro por todas as camadas, revendo a própria jogada de trás para frente. Esse rever a jogada de trás para frente ganhou um nome técnico, Backpropagation, ou retropropagação. E funciona assim. Depois que a rede faz uma previsão, aquele forward pass da aula passada, e erra, ela calcula exatamente o tamanho desse erro. E então propaga esse erro de volta, da saída até a entrada, descobrindo, com precisão, o quanto cada peso individual contribuiu para aquele erro específico. Os pesos que atrapalharam bastante recebem um ajuste forte. Os que ajudaram, um ajuste mínimo, quase imperceptível. E como é que a rede sabe, exatamente, para que lado ajustar cada peso individual? Lembra da derivada, aquela ladeira do erro, que você conheceu lá no módulo 1? A Backpropagation usa precisamente essa mesma ferramenta para cada peso da rede, e o modelo dá um passinho firme na direção que reduz o erro. Repita esse processo inteiro milhões de vezes seguidas, e observe o erro despencando, devagar, até quase sumir. Esse é, sem nenhum exagero, o algoritmo que treina toda a inteligência artificial que existe hoje, do reconhecimento de imagem aos modelos de linguagem como o próprio ChatGPT. Vamos juntar tudo isso, agora com os nomes certos, formais. O ciclo completo carrega 4 passos. 1. O forward pass. A entrada atravessa a rede e vira uma previsão. 2. A perda. Mede-se o tamanho do erro dessa previsão. 3. A backpropagation. O erro volta pela rede inteira, distribuindo a culpa entre os pesos, como no vestiário do time. E 4. O ajuste, também chamado de gradiente descendente. Cada peso dá o seu passinho na direção certa. Depois, volta para o passo 1, e recomeça. Esse ciclo inteiro é o coração pulsante do Deep Learning. E aqui vai a melhor notícia desta aula inteira. A backpropagation envolve um cálculo genuinamente pesado, complicado de fazer na mão. Mas você nunca, em hipótese nenhuma, vai precisar calcular isso sozinho. Bibliotecas como o Pytorch, que a gente conhece na próxima aula, fazem tudo automaticamente: o forward, a perda, a backpropagation, o ajuste. A sua função, como engenheiro, não é fazer a conta, é entender o que está acontecendo por baixo dos panos, para saber diagnosticar quando algo dá errado. E, agora, você entende. Uma dica: naquele simulador TensorFlow Playground, clique em Play e observe o número do erro despencando ao vivo. Você está literalmente vendo a backpropagation trabalhando na sua frente. Fechando com o que importa. Primeiro, a backpropagation é distribuir a culpa do erro por todos os pesos da rede, revendo a jogada de trás para frente. Segundo, ela usa a derivada para descobrir a direção certa, e o gradiente descendente dá o passo. E terceiro, você precisa entender o conceito por dentro, mas quem faz a conta pesada são as bibliotecas. Na próxima aula, a mão na massa de verdade, o Pytorch treinando uma rede neural real, diante dos seus olhos. Te vejo lá!